Presidente Tercílio, deputados e deputadas, coincidências acontecem, muitos acham que não existem, e hoje eu fui pego por uma coincidência, se é assim que eu posso colocar. Essa casa vota hoje o projeto que extingue a lei que existe no Estado sobre o uso de máscara. E eu me deparo com noticiários nacionais hoje. G1, matéria postada às 5 horas da manhã, altas de Covid em países da Europa e da Ásia, vira alerta de que a pandemia não acabou. Entenda 4 pontos, eu vou falar sobre essas matérias. UOL, mutação da Ômicron avança na Europa e cientistas temem alta no Brasil. Ambas as matérias trazem preocupação com o que está para acontecer daqui a pouco nessa casa. A primeira matéria fala que especialistas comprovam, que o aumento de casos é resultado da conjunção de fatores, que inclui a estagnação da cobertura vacinal, flexibilização sanitária e mudança comportamental. Países, deputado Tercílio, Vossa Excelência que é um especialista em saúde, como o Reino Unido, Áustria, Holanda, Grécia, Alemanha, Suíça e Itália, registram um aumento na última semana absurdo dos números, apontado pela Universidade Johns Hopkins, que faz rastreamento da pandemia do coronavírus. Só na Alemanha, o número de casos diários passou de 67 mil para 237 mil. A Alemanha tem agora a maior incidência de coronavírus na Europa. Uma tendência de alta, várias mortes. As pessoas não vacinadas devem ser vacinadas com urgência, afirma o ministro da Saúde alemão. Quais as principais explicações para o aumento desses indicadores? Além das pessoas não vacinadas, está aqui que outros motivos são comportamentais. Expedito Luna, que é um especialista em epidemiologia da USP, coloca que temos uma certa fadiga, um cansaço das medidas de distanciamento social e o uso de máscara, tanto por parte das pessoas quanto por parte do governo. Além disso, ele coloca que a vacinação avançou, mas ainda precisa ser continuada em campanha. Na Europa, pelo menos 75% da população da União Europeia tomou a primeira dose, 72% a segunda dose, mas o percentual que chega à terceira dose não completa 52%. Coloca-se ainda, também pelo Anderson Fernandes de Brito, que é pesquisador e virologista do Instituto Todos pela Saúde. Frente à variante Omicron e suas sublinhagens, as doses de reforço são essenciais. Perdemos imunidade ao longo dos meses. Reforçar nossas defesas é essencial. Brito, assim como Luna, explica que a flexibilização do uso de máscara é um fator que aumenta as chances de transmissão viral e surtos de Covid. E ele coloca aqui a questão das duas sublinhagens, a BA.1 e a BA.2. Elas têm vantagens competitivas frente às outras variantes e é bastante transmissível. Fator que, em conjunto com a inadequada cobertura vacinal, somada à flexibilização de ambas e com o clima frio de inverno, podem explicar o cenário atual na Europa. A subvariante furtiva, como também é chamada por ter mutações, é responsável por 48% das infecções na Alemanha. Esse estudo, inclusive, ainda não foi revisado por pares, que é a prática científica. Mas ele indica o que pode acontecer no Brasil. Esse cenário epidemiológico europeu tem que estar sob os nossos olhos. Aqui para o Paraná, inclusive. Não é acaso que essas coisas acontecem. Tomara que seja só uma oscilação, mas a gente tem um risco muito grande de que aconteça esse mesmo cenário aqui. O Chile, nosso vizinho, já está assim praticamente. É o que aponta também um outro pesquisador colocado na matéria. Deputado Ariston, na sequência, Vossa Excelência me dá uma pequena parte só? Claro. Controlar a transmissão do vírus com medidas farmacológicas, ampliando a cobertura vacinal, e não farmacológicas, como é o uso de máscara,
é essencial para garantir a segurança de todos, mas principalmente daqueles grupos mais sensíveis, os idosos e pessoas que têm doenças, comorbidades e mais ainda, pessoas que por doença não podem tomar a vacina. O uso da máscara é apontado como essencial para isso. Já se passa a palavra, deputado Romanelli. O outro texto da UOL vai no mesmo sentido e fala que a tendência para o Brasil é muito similar. Então, a nossa preocupação enquanto oposição é que, de fato, se concretize a fala do deputado Hussein Bacri. Eu, aliás, quero agradecer a antecipação do voto do governo no pedido de informações da oposição, porque se isso não ocorrer da forma que é devida, essa casa estará jogando fora todo o protagonismo que teve no combate ao Covid, ao instalar medidas protetivas, como o uso de máscara. Deputado Romanelli. Não, eu penso que o seu pronunciamento ele é muito pautado pelo bom senso, pela responsabilidade e ao mesmo tempo dos alertas que surgem, não é, com uma nova variante, que aliás muitos cientistas diziam que não era possível novamente ter uma variante mais grave ainda do que nós já dessa outra. Mas enfim, há evidentes números de crescimento, né, na Europa, na Ásia. Mas o que eu queria dizer a Vossa Excelência é o seguinte: quando essa casa aqui encontrou uma solução jurídica, que foi de revogar a lei, na verdade, o governador do estado, por conta da lei federal 13.979, ele tem a autoridade para poder editar um decreto, com base, naturalmente, no que o Comitê Científico da CESA vai recomendar, para continuar adotando medidas de combate à pandemia, no caso do uso da máscara, que é uma medida não farmacológica. E o governo, claro, vai editar um decreto, provavelmente vai liberar o uso da máscara em ambientes ao ar livre, mas manterá a restrição em ambientes de uso coletivo, ambientes fechados, né? Essa casa aqui nós continuaremos utilizando máscara nesse plenário e em todas as outras dependências da Assembleia Legislativa, enquanto for necessário. Obviamente, nós estamos fazendo uma adequação na legislação. Por isso que eu quero dizer o seguinte: nós não estamos dando um cheque em branco, revogando a lei e pondo por terra tudo que nós fizemos. Mas tudo que nós fizemos, inclusive a lei, foi em parceria com o governo do Estado, com a Secretaria da Saúde, e da mesma forma esse diálogo que está sendo feito, nós sabemos exatamente o que vai acontecer, Vossa Excelência sabe disso. Então, nós temos assim, o governo vai agir tecnicamente, né? Até porque esse é um tema que não é de debate ideológico nem político, é um tema que envolve saúde pública. Penso que é muito ponderado a sua fala, mas, por outro lado, é necessário reconhecer, né, de acordo com cada semana, a situação. E, obviamente, o governo saberá tomar as medidas necessárias, mesmo que impopulares, mas tem que tomar para poder manter a pandemia sob controle no Estado, né? Deputado Romanelli, essa oposição sempre seguiu a ciência, sempre seguiu a prudência. Desde o começo, a gente sempre indicou que a autoridade sanitária maior no Estado, que é a Secretaria de Saúde, era responsável por indicar as medidas necessárias. Votamos pelo uso da máscara porque a Secretaria não se pronunciou, fez essa casa uma lei. O que a gente está colocando, e o medo nosso, é que esse decreto ou demore e tenha um interstício de tempo, coisa que o líder fala que não vai ocorrer, ou ainda que ele não ocorra. Para isso, nós protocolizamos um requerimento. Eu quero pedir aqui o voto de todos os deputados. Esse requerimento solicita a edição de norma para regulamentar o uso de máscara, antes da revogação total da Lei 20.189. A edição de decreto ou instrumento normativo para regular o uso da máscara na prevenção da contaminação da Covid, no prazo máximo de 48 horas, após o recebimento desse requerimento ou antes mesmo da revogação desse dispositivo. Salienta-se que essas providências de natureza preventiva para que a autoridade sanitária exerça o seu pleno poder de regular, conferido pelo artigo 90 da Constituição Estadual, para que não haja um vácuo normativo entre a revogação da lei e a instituição de normas por decreto. É fundamental que a Secretaria seja implacável no exercício de suas funções e que não se amedronte a debates ideológicos ou a pressões de grupos minoritários, mas às vezes muito incomodativos nas redes sociais. A vida do povo paranaense...
Deputado Arilson, para concluir. A vida do povo paranaense está em jogo. Por isso é necessário o conhecimento amplo da sociedade que não se trata do fim de uso das máscaras no Paraná, que sim passará o Estado a regular a matéria. E essa oposição vai estar fiscalizando, cobrando. Porque, deputados e deputadas, não existe coincidência. Enquanto o Brasil tem números que se voltam praticamente ao ritmo de queda, países na Europa enfrentam uma alta violenta por conta de novas subvariantes, a BA1 e a BA2. Para se ter uma ideia, aqui no Brasil já foi encontrada, deputado Romanelli, a BA2 em São Paulo, Rio, Goiás e Santa Catarina, de acordo com a Fiocruz. E isso que a gente não tem as informações do governo federal, que vira as costas para a pandemia, não trata do jeito que tem que tratar, esse Ministério da Saúde. Para concluir, deputado. Que vergonha o povo brasileiro. Obrigado, presidente.